Foram muitos os filhos de Alfenas que viveram experiências marcantes e também tiveram sua contribuição durante esses 150 anos. Dentro da exposição idealizada por Gesiel, o que não faltaram foram nomes e histórias dessas pessoas, muitas já conhecidas pela população, outras cujas experiências nunca foram contadas antes com tamanha riqueza de detalhes. Bom, aqui está retratada parte, da grandeza de um cidadão que aqui se tornou símbolo, se tornou um herói. General Costa Campos participou da Guerra do Paraguai e foi o último sobrevivente de uma batalha terrível que houve, foi chamada Retirada da Laguna. A batalha foi nessa laguna em que pereceram talvez até milhares de brasileiros. E ele foi sobrevivente e, inclusive, foi muito homenageado pelo Brasil inteiro. Praticamente quase todas as grandes corporações militares prestaram homenagem a ele, como governos estaduais e mesmo o governo federal. Então esse é o General Costa Campos, o herói brasileiro, o herói de Alfenas. Este aqui é um dos grandes políticos que extrapolaram as fronteiras da cidade e do estado. Esse aqui, Dr. Gabriel Monteiro da Silva, é um grande político em nível de país. Inclusive, durante um largo período, ele foi uma pessoa de maior expressão na cidade de São Paulo. Tanto que existe uma avenida no estado de São Paulo, é uma avenida imensa, a Avenida Gabriel Monteiro da Silva, com grande justiça. E outro, também que precisamos lembrar, é Sete Câmara. Promotor, inicialmente, depois assumiu posições políticas e chegou a ser governador do estado da Guanabara. E depois acompanhou, inclusive, Juscelino para Brasília. São dois cidadãos que realmente elevaram e levaram o nome de Alfenas para todos os rincões do país. Aqui é um trabalho, um produto, uma realização que marcou a época em Alfenas através de um alfenense também de grande renome, que nos dá nome até a uma rua aqui, que é o Juscelino Barbosa, um alfenense que morou temporariamente no Rio, ficou e de lá veio aqui e nos ofereceu e brindou com o cinema para a época o mais moderno, o mais fantástico, o melhor construído minimamente de Minas Gerais. Foi considerado, que é o Cine Alfenas. Juscelino Barbosa, 1943, construção do Cine Alfenas, uma obra belíssima. Quem não conheceu por dentro perdeu realmente uma obra de arte. Obra de arte, mármores maravilhosos, enfim, não foi apenas a parte cinemática, digamos assim, mas a própria estrutura em si, uma obra de arte. Alfenas é também fecundo em grandes artistas, em grandes escritores, em grandes personalidades, de obras e artes. Um deles é esse aqui, Antônio Tiburcio, que eu tive o prazer de conhecer e tive como moleque acompanhar meu pai, que ia lá fazer parte dos seus teatros. Ele fez inúmeros teatros, assim, peças de teatro lá, e lá eles treinavam. Foi um grande artista e um grande cidadão. E aqui é uma das poesias que ele fez em 1929. Alfenas também produziu o maior de todos eles, a quem nós denominamos como o Shakespeare sul-mineiro, Valdir de Luna Carneiro, de reconhecimento realmente nacional. Falo isso porque eu estou quase transmitindo as palavras do maior teatrólogo do país, Pascoal Carlos Magno, que em 1953, ao ver uma das peças do Valdir de Luna Carneiro,
falou que estava nascendo agora um grande artista, um grande teatrólogo, no caso. A cidade foi destaque em diversas atividades, entre elas a pecuária. A criação de gado em Alfenas ganhou destaque nacional pelo porte, qualidade e beleza de seus animais. Começando em 1907, 8 já, com bois, né, caracus, que eram levados daqui para serem mostrados no Rio de Janeiro. E isso ampliou, inicialmente começou com o Coronel Francisco Leite, aqui está um exemplo típico, o boi chamava Menelik, serviu que era o cartaz da exposição do Rio de Janeiro, mostrava esse boi, para se ter uma noção, e ele foi levado para lá para ser mostrado. E tivemos muitos deles, outros, que não vou citar nomes, que são muitos deles, aqui ainda é o Coronel Francisco, tá? Aquele lá era Zebu, aqui já era o Brasil, aqui era o Piracuna, ali era o Guarani, enfim, ele foi o que deu a alavancagem inicial. A partir daí, grandes fazendeiros e relativamente recentes, né, na década, especialmente da década de 40, que adentraram essa, já começaram e foram grandes produtores. Haja vista que as exposições que tinha no Triângulo Mineiro, Uberaba especialmente, algumas no Rio e até fora, até no Rio Grande do Sul, salvo engano, nós ganhávamos prêmios. E nos nossos produtores ganhavam prêmios. E aqui estavam praticamente 23 dos maiores produtores de Alfenas, nesse sentido, e as suas próprias fazendas, o seu gado com os nomes deles, né, dos espécimes. Não vou falar todos, porque o tempo não nos permite. Mas claro que outra área na qual Alfenas sempre se destacou e se destaca até hoje é a educação. O conhecimento sempre fez morada aqui, mesmo para quem não era natural da cidade, mas vinha para cá em busca de uma formação profissional de qualidade admirável. Um dos jornais de Alfenas, muito importante também, excepcionalmente bem feito, que é o Arquivo, que traz muitas matérias, muitas informações. Temos, por exemplo, logo a seguir, a primeira divulgação sobre a farmácia e odontologia, tá? Aqui está a farmácia e odontologia, que, dentre outras coisas, além de ter a farmácia e odontologia, trouxe cursos médios também, não apenas superiores. E naquela época, inclusive, o Dr. João Leão de Faria, ele já tinha colocado até pensões internos, semi-internos, para trazer pessoas e permanecer aqui. Foi um passo muito importante na cidade. Alfenas também sempre se destacou como a cidade da comunicação, principalmente pelas mídias impressas. No material reunido por Gesiel, o que não faltam são exemplares de como a notícia chegava aos alfenenses e também de como o Brasil ficava conhecendo mais sobre esta cidade, que mesmo ainda tão nova, já era tão significativa para a história. Um momento importante, 1935, quando o Dr. Gaspar Lopes inaugura, falando com o governador do estado, inaugura o telefone aqui em Alfenas, tá? Isso em 1935, com várias personalidades nossas aqui. Um fato que chamou a atenção do mundo, né, por incrível que pareça, foi o fato de Alfenas ter os 2 gêmeos mais velhos do mundo. Eles publicaram porque foi quando um deles faleceu com 81, ou seja, eram 2 gêmeos que sobreviveram, digamos assim, por 81 anos. E isso foi notícia no Brasil inteiro, tá? João Duarte, de família francesa. Aqui ele ainda estava em Itajubá. Logo a seguir veio para cá e era o fotógrafo mais procurado pelo sul de Minas todo. Eu já vi fotos dele com o pessoal de Varginha, pessoal de Poços de Caldas. Enfim, ele realmente foi uma sumidade. E seus descendentes, de igual forma também. Era uma qualidade excepcional.
como curiosidade para mostrar também, dentre outras coisas, né, não só a fecundidade, mas a beleza das nossas mulheres, né, das alfenenses, atesta aqui um jornal do Rio de Janeiro, à noite, muito conhecido, que trouxe como prováveis mais belas do Brasil 2 alfenenses, que era a Hermínia de Carvalho Silva e a Assunta Paraíso, isso em 1922, tá? Todo o material foi reunido durante anos por Gesiel, com a ajuda de sua esposa Adriana. Foram anos de pesquisa e podemos até mesmo dizer um trabalho intenso de garimpo para reunir todas as informações possíveis e imprescindíveis ao conhecimento dos filhos de Alfenas e daqueles que possuem qualquer tipo de conexão, seja afetiva ou profissional, com a cidade. Bom, aqui nós temos, além de umas fotos da cidade, de governador de estado teve aqui, enfim, mas a coisa mais interessante que tem aqui é um fato que até o presente momento passou despercebido pela grande maioria da população. Me causou estranheza que não se tivesse conhecimento disso, até porque também eu não tinha esse conhecimento, eu passei a ter quando eu comecei a pesquisar e foi um fato que diz respeito à cidade. Foi a comemoração dos 100 anos de Alfenas, tá? A comemoração se deu em 1933, janeiro, mas correspondia a 1932. Por que 1932 e por que 100 anos? Que o decreto que nos tornou freguesia foi exatamente em 1832, passando a ter validade em 1833. Então, o pessoal da época, inclusive uma comissão muito significativa, com pessoas muito conhecidas da cidade, tá? As grandes lideranças estavam aqui, faziam parte e foi uma festividade imensa. 100 anos de Alfenas, a primeira comemoração sobre isso se deu nessa ocasião. O material foi doado para a Universidade José do Rosário Velano, a Unifenas, e poderá em breve ser conferido por todos que desejarem se aventurar nestes arquivos e saber sobre tudo o que aconteceu e fez história nestes 150 anos de Alfenas.